amores. Olha só, hoje eu estou numa aula sem aluno, considerando que a turma é bem pequena, né? Uma turma acho que deve ter no máximo 10 alunos. Nós tivemos problemas com as nossas duas últimas aulas, né? Não consegui fazer a gravação estava caindo, isso na aula retrasada. Na aula passada era a nossa semana de prova, então, assim, só para a gente poder recapitular, eu preciso passar algumas informações para vocês que eu coloquei lá nas anotações de aula no encontro 1, tá? Em aula do encontro 1 tem algumas observações. Então, quais são as primeiras observações que eu vou fazer com vocês? Bem, primeiro, nós temos lá para a gente poder fazer a avaliação oficial, que acredito que já encerrou o prazo, mas eu ainda não tirei o relatório. A nossa avaliação oficial 1 estava disponível lá no encontro 1 para vocês poderem fazer 10 questões de múltipla escolha com mais de uma tentativa, com os conteúdos, salvo engano, os conteúdos era servidor público e responsabilidade civil extracontratual do Estado, ok? Fora isso daí, nós tínhamos outras atividades parciais que somavam também 1000 pontos. Vocês tinham uma atividade para me entregar sobre servidor público e uma atividade para poder entregar tudo por e-mail sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. Essas notas eu já lancei. É 200 pontos cada uma. Fora essa daí, nós tínhamos ainda 600 pontos, né, para atividade parcial, que foi dividida da seguinte forma: 200 pontos para o acesso ao portal diretamente na minha disciplina, na semana que foi até dia 27 de março. Eu salvo engano, dia 23 a 27 de março. Depois nós tivemos o acesso do dia 28 de março até, acho que dia 3 de abril. Gente, essa data eu não tenho muita precisão, então vocês precisam dar uma olhada lá no relatório que eu deixei de anotações. Lá está certinho como que vocês têm que fazer, tá ok? Fora esses dois, nós temos aí um outro também, que é o que eu ainda não lancei. Esses dois já foram lançados, então vocês têm 800 pontos, ou deveria ter no seu portal 800 pontos lançado ali, dependendo da sua nota e seu acesso. Nós temos 200 pontos, que seriam dos acessos até segunda-feira, que eu ainda não verifiquei. Vou verificar hoje à tarde e fazer o lançamento. Assim, eu fecho, né, a avaliação do primeiro bimestre, ok? Então, se eventualmente está faltando alguma nota, você fez atividade, eu não lancei a pontuação para você, você tem que reenviar o mesmo e-mail que você passou para mim. Porque pode acontecer do seu e-mail ter caído na lixeira, um spam, eu ter excluído sem querer, ou eu ter lançado ele na pasta de uma outra turma, talvez por uma desatenção minha ou uma falta sua de identificação no e-mail, ok? Então, você precisa fazer e dar uma verificada essa semana, que até sexta-feira eu faço as correções necessárias. Outra questão também que eu preciso ver com vocês, olha só, eu preciso que vocês acessem o portal. No encontro da nossa aula sobre controle da administração pública, vai estar já disponível. Depois que nós fecharmos o conteúdo, eu não acredito que eu vá fechar o conteúdo hoje, tá? Mas quando encerrar o conteúdo sobre controle da administração pública, terá uma atividade parcial lá no encontro para vocês responderem, tá? Eu não tenho aqui memorizado em qual encontro está controle da administração pública, tá? Mas você procura lá controle da administração pública, provavelmente vai estar lá, provavelmente, gente, no encontro 9, 10, por aí, tá? Porque considerando que nós já estudamos servidor público, estudamos responsabilidade civil do Estado, nós devemos estar lá no encontro 9 ou 10. Em aula, dá uma olhadinha lá, que vai ter o nosso conteúdo, o nosso material para estudo, tudo bem? Agora, olha só, uma questão interessante para a gente poder verificar é que a pontuação do segundo bimestre é maior. Então, eu deixarei atividade. Gente, algumas atividades terá somente uma tentativa,
tá? Principalmente as atividades parciais, somente uma tentativa. A questão do acesso ao portal, esse segundo bimestre eu não vou fazer, porque eu já tenho uma ferramenta de avaliação disponível para eu poder elaborar e disponibilizar as questões no portal. Então, a partir de agora, tudo será no portal. Eu não vou mais receber nenhum trabalho por e-mail mais, tá? Nós vamos utilizar toda a ferramenta do portal, inclusive para as atividades parciais. Então, vocês vão assistir minha aula, que estará disponível, essa aula gravada, lá no Encontro 1. Posteriormente, encerrando um conteúdo, sempre teremos uma atividade avaliativa. Se eu encerrar o conteúdo hoje, que eu acho muito difícil, eu já disponibilizo em seguida uma atividade avaliativa com um prazo para vocês. Vocês não podem perder esse prazo, porque eu deixo de forma automática registrado no sistema, então automaticamente encerrou o prazo, ele fecha, tá ok? Então, o que nós temos para poder tratar hoje? O que nós temos para estudar hoje? Hoje nós temos controle da administração pública. Então, hoje o que eu vou falar com vocês é um pouco sobre controle da administração pública. O material que vocês têm lá disponível, eu vou trocar, tá? É basicamente o mesmo material. Só que esse que eu vou trabalhar hoje, ele é mais completo. Então, se eventualmente você já imprimiu o material antes dessa aula, eu peço que, se possível, acesse o material novamente, porque eu vou inserir o material que eu vou utilizar nessa aula, porque eu acredito que esteja mais completo, mais organizado. Eu me equivoquei na hora de disponibilizar para vocês, tudo bem? Então, quando a gente pensa assim, em controle da administração pública, nós sempre falamos mais com o pensamento voltado para o poder executivo, porque é o poder executivo quem faz políticas públicas, é o poder executivo que está com a função primeira de administrar, de movimentar a máquina pública. Mas é claro que esse não é o único objeto do direito administrativo quando ele trata das funções de administrar. Por quê? Porque o poder legislativo e o poder judiciário, eles também exercem de forma atípica a função de administrar. Então, quando eu falar, por exemplo, de controle interno, eu estou dando exemplo do poder executivo, mas eu também posso falar de controle interno no poder legislativo, quando esse poder legislativo está administrando, quando o presidente da Câmara, junto com a mesa diretora, estão na sua função de administrar. Da mesma forma, eu também falo do poder judiciário também, tá ok? Então, olha só, e só reforçando aí para o pessoal que está chegando agora, que essa aula está sendo gravada e ela será disponibilizada no Encontro 1 em aula, tá ok? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, sobre o que eu estou falando? Controle da administração pública. Então, vamos lá para esse material que vai estar disponível para vocês. Mais uma vez, salvo engano, está lá no encontro 9 ou 10, começa controle da administração pública, que nós vamos estudar. É bacana, é interessante, é bem cobrado em concurso e tem muito a ver com o dia a dia de vocês, tá? Eu vou aqui fazer, vamos lá. Deixa eu tirar esse... Espera aí, gente, deixa eu tirar isso aqui daqui, para a gente poder continuar. Vamos lá. Controle da administração pública é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, que nós vamos trabalhar. Mais uma vez, é um pouquinho diferente do material que eu disponibilizei para vocês. Eu entendo que esse aqui é mais completo, tá ok? Mas vocês têm um pouco desse conteúdo. Bem, falar sobre controle da administração pública, eu trouxe aqui da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o artigo 15, que diz: a sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público quanto à sua administração. A Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, ele traz esse artigo 15 falando do direito que a sociedade tem de fiscalizar. Mas é importante também ressaltar que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também tratou, já bem no início, sobre a necessidade de separação dos poderes. Por que é importante eu falar nesse momento
sobre a separação de poderes no controle da administração pública. Por que que isso acaba sendo importante? Porque já em Montesquieu, gente, Montesquieu, eu estou em 1700, mas 740, que saiu a obra de 1748, por aí, Montesquieu escreveu a obra O Espírito das Leis. Já em 1748, bem um pouco antes de 1789, Montesquieu, ele já falava da necessidade de separação dos poderes. Se a gente voltar lá em 300 anos antes de Cristo, eu vou falar de Aristóteles. Aristóteles também já falava da necessidade de separação do poder. Não com essa roupagem que a gente conhece agora, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Mas ele já tratava da política, ele já tratava da questão do poder político e da forma de exercício desse poder político. Posteriormente, nós temos aí o Montesquieu, temos outros também, mas nós também temos o Montesquieu em 1748. E o Montesquieu, ele trouxe a vertente, o ponto de discussão que se aproxima muito do que nós temos hoje em termos de separação do poder, poder legislativo, executivo e judiciário. Professor, o que tudo isso tem a ver com o controle da administração pública? Porque Montesquieu, ele já dizia o seguinte, que o poder sem limite, o poder, quando ele é concedido a alguém sem qualquer limite, esse alguém tem uma tendência a abusar desse poder. Ele diz que isso é basicamente do ser humano. Dar poder sem limites para alguém é uma tendência, naturalmente, essa pessoa a vir querer abusar desse poder. Então, ele dizia que todo poder tem que ter um limite, todo poder tem que ter um freio. Todo poder, ele precisa de um controle, ele não pode ser um poder ilimitado. E uma forma de exercer esse controle, buscar esse equilíbrio, né, esse controle do exercício do poder, é fazendo a separação dele, não deixar que ele fique concentrado na mão de uma única pessoa. Daí nasceu a questão do princípio da separação dos poderes. E ele dizia o seguinte, o nosso artigo 2º da Constituição Federal fala assim, que são poderes independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, executivo e judiciário. Independentes em que sentido? Independente de que há uma necessidade de fracionar o exercício do poder, o poder ele é uno, né? O poder, a soberania, é uno. Mas o exercício deve ser fracionado e deve ser independente, ou seja, eu concedo uma parcela do exercício desse poder específico para cada um, ou seja, de tal forma que ele tenha independência na sua atuação. É por isso que só o Poder Executivo faz políticas públicas, nenhum outro poder é capaz de fazer. É por isso que o Poder Legislativo, somente ele edita leis, mas nenhum outro poder é capaz de editar leis, e somente o Poder Judiciário faz coisas julgadas. Então, isso é independência, conceder uma parcela do exercício do poder político a cada um de tal forma que eles tenham independência. De outra forma, além de ser independente, eles precisam ser harmônicos, e isso tem muito a ver com Montesquieu. O que isso significa? Significa, por exemplo, que a nossa Constituição Federal vai desenvolver mecanismo, ferramenta, um sistema de freios e contrapesos, é o check and balance, já mencionado na Constituição Americana, que também tratou da separação do poder, tá? E esse sistema de freios e contrapesos, esses mecanismos, é que vai proporcionar que um poder ele possa interferir no outro para se evitar abusos. Como assim, professor? O poder legislativo, somente a ele cabe o poder de editar leis. Porém, o poder executivo, ele pode vetar, por exemplo. É um sistema de freio e contrapeso, um sistema de controle, não é? Se a gente for parar para pensar. Se a gente também... mas de que forma que pode, por exemplo, o legislativo interferir no executivo, então? Ele interfere no executivo, fiscalizando o poder executivo, e também ele interfere quando ele aprova as contas do poder executivo, por exemplo.
Professor, e de que forma que o judiciário pode interferir no poder executivo e no poder legislativo? Ora, ele interfere quando, através de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, através de uma ação popular, através de um mandado de segurança, nós temos aí o poder judiciário interferindo no executivo. Temos, às vezes, o poder legislativo interferindo no judiciário quando nós temos as questões de aprovação da lei orçamentária anual, quando se faz aí algumas... tem até as audiências públicas para se discutir, proposta de emendas. Então, existem várias ferramentas, e tudo isso tem a ver com o controle, né, do controle do exercício do poder político. É lógico que algumas formas de controle do poder político nós estudamos em direito constitucional e algumas formas nós estudamos em direito administrativo, tá? Então, por exemplo, a ação declaratória de inconstitucionalidade nós não é uma forma de controle, mas nós não estudamos em direito administrativo, nós estudamos em direito constitucional. Mas o nosso ordenamento ele evoluiu bastante, porque Montesquieu, lá em 1700, ele falava do poder, ele dizia que somente um poder pode interferir em outro poder, ele tem essa capacidade, essa ferramenta adequada, mas a sociedade ela evoluiu de tal forma, já lá em 1789, já falava do direito da sociedade também fiscalizar, do direito da sociedade também estabelecer limites para o exercício do poder. E nós temos essa forma de controle na administração pública. Por vezes, nós não estudamos especificamente em direito administrativo, mas nós estudamos em direito constitucional, quando nós falamos do referendo, quando nós falamos do plebiscito, como nós falamos de projeto de lei de iniciativa popular, e quando nós falamos da ação popular também. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que controlar os atos da administração pública, hoje, se tem competência também para fazer isso, o controle social, o controle exercido pelo cidadão, com previsão constitucional. Agora, o que nós vamos estudar hoje? A forma como isso acontece. E também nós temos, além de um poder interferir no outro, além do poder que a sociedade tem de interferir, de fiscalizar, de exercer um controle, nós temos também a possibilidade de a própria administração pública controlar os seus atos. A gente chama isso de autotutela, de controle realizado pela própria administração pública que realiza o ato, que é o famoso controle interno. E aqui eu faço uma pausa, por exemplo, é a área que eu atuo. Eu sou auditora de controle interno. Essa é a minha atribuição, fiscalizar o órgão, o próprio órgão para o qual eu trabalho, né? A administração pública fiscalizando, orientando com ações preventivas simultâneas e com ações posteriores à prática do ato no intuito de manter a integridade, a legalidade e proteção dos atos da administração pública. Gente, é muito importante para estudar controle. Gente, eu estou de mau jeito aqui porque eu estou sentada no chão. Porque o que acontece? Meu computador está com a bateria horrível e não tem uma tomada perto da mesa, acredita? Aí eu tive que ficar aqui sentada no chão, mas eu acho que... eu acho não, então com a certeza que eu estou um pouco velha. Querendo me dar cãibra, tá ficando tudo dormente, que por isso que eu fico mexendo, tá? Mas olha só, então, o material que eu vou passar para vocês agora, vocês ainda não têm. O que vocês têm está um pouco incompleto, dá até para acompanhar. Mas logo em seguida eu vou disponibilizar. Então, vamos lá um pouquinho para esse material. Lembrando que nós não tivemos os nossos últimos encontros. Gente, eu tive um problema sério com a internet, não sei. Uma hora foi a internet, outra hora foi esse programa que também alguns professores não conseguiram ingressar. Então, vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui. Ausência de controle. Uma administração pública sem controle gera desperdício e mau uso dos recursos públicos, facilitando, inclusive, a corrupção e os desvios, obrigando a sociedade a arcar com os custos maiores, o que torna um importante instrumento democrático, ou seja, qualquer ferramenta de controle por outro poder, controle pela sociedade,
autocontrole é uma forma eficaz. Eu sempre digo que uma das formas de combate à corrupção, porque não existe uma única forma, tá, gente? É o controle social, tá? O controle social, para mim, é uma ferramenta importantíssima. Já disse para vocês que já no espírito da lei de Barão de Montesquieu, ele já dizia que só o poder freia outro poder. Sistema de freios e contrapesos, já comentei com vocês, então eu vou pular esse material. Disse também que existem várias formas de controle dos poderes. Nós temos o controle político do Estado e o controle político da administração pública. O controle político do Estado, nós estudamos também uma forma de controle da administração pública. Nós estudamos muito em direito constitucional, tá? E o foco é na instituição pública. Já o controle da administração pública é direcionado às instituições, os órgãos administrativos, na função administrativa do Estado, tá? Porque o controle político, ele existe, o controle político dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo e dentro da administração pública. O nosso foco é o controle do poder, principalmente do Poder Executivo, na sua função de administrar, de movimentar a máquina administrativa, tá ok? Então, para isso, eu tenho que falar um pouco com vocês sobre o princípio da legalidade. Para você entender controle da administração, você precisa ter em mente todos aqueles princípios da legalidade, principalmente aqueles 5 primeiros, princípio da legalidade, princípio da eficiência, princípio da publicidade, nós temos princípio da impessoalidade e princípio da moralidade pública. São 5 princípios básicos, junto com a supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Existem muitos outros, você precisa ter uma boa noção. Caso você queira fazer uma revisão de princípios, vocês podem entrar lá no canal que eu abri no YouTube, Antonieta Araújo, especificamente para os meus alunos, sobre direito administrativo. Lá tem uma aula de princípios, acho que parte 1 e 2, ou a parte 1, 2 e 3, que fala um pouco desses princípios, para você ter uma revisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando do princípio da legalidade, que ele é o principal, né? Ele é assim, o primeiro a ser verificado no controle da administração pública. Mas lembrando que na vida privada, o princípio da legalidade, ele tem um conceito. Na vida pública, ele tem outro. Como assim? Na vida privada, o que nós temos lá? Olha só, vamos voltar lá para o material. Na vida privada, tudo é permitido, salvo o que é proibido por lei. Já na vida pública, tudo é, deixa eu corrigir aqui, tudo é proibido, a não ser o que é permitido por lei. O que significa isso, professora? Vou colocar aqui, ó. O artigo da vida privada, na verdade, ele está falando do direito individual do artigo 5º da Constituição Federal, tá? Olha só, da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte, que eu só sou obrigada a fazer algo ou não, senão em virtude de lei. Se a lei não proíbe, é porque eu posso praticar o ato. Gente, eu não posso confundir com o princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal, ele também fala do princípio da legalidade, mas ele não fala do direito individual, ele fala sobre a atuação do Estado. E no Estado, o princípio da legalidade é diferente. O princípio da legalidade para o Estado é assim, o Estado só pode fazer o que a lei determina ou o que a lei autoriza. Se não há previsão legal, o Estado não pode fazer. Nunca esqueça isso e nunca confunda o princípio da legalidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da vida privada. Você tem um comércio. Você tem um comércio, você é um empresário. E seu comércio vai muito bem, esquece o momento que nós estamos vivendo agora.
Chega final do ano, você decide dar um bônus para os seus empregados, porque você teve uma arrecadação ótima, o lucro da empresa foi lá em cima, você resolveu dar um bônus para os seus empregados, né? Todos os empregados. E aí você definiu o critério e distribuiu esse bônus. Não tem nenhuma... Vamos imaginar... Gente, eu sou péssima em direito de trabalho, mas imagine que na CLT não há previsão legal para isso. Mas você pode fazer, porque é da esfera privada. Você decidiu fazer, o negócio é seu, você resolveu fazer a divisão do lucro. Não tem nenhuma lei regulamentando isso, mas você pode fazer, é uma decisão sua. Agora, vamos para o Estado. Imagine que o Estado teve uma arrecadação de tributos excelente em 2019. Excelente, excelente, excelente. E aí o prefeito da nossa cidade, ou o governador do nosso estado, resolve esse mês aplicar, distribuir um bônus para todos os professores do estado, que eles merecem, né? Olha, eu vou aplicar para vocês agora o 14º salário esse mês, porque a arrecadação de 2019 foi excelente. Ele vai fazer isso? Não, ele só pode fazer isso se houver previsão legal. Se tiver lei regulamentando, autorizando ele a fazer isso ou determinando o que ele faz. É por isso que muitas ações do executivo, o que o executivo faz? Elabora uma proposta de lei, encaminha para o Poder Legislativo para depois promover a ação, principalmente nos casos em que há aumento de despesa, que tem que ser por lei. Viu a diferença do princípio da legalidade? Tá? Então, ele ocorre dessa forma. E aí, o controle da administração pública, ele é exercido principalmente sobre o princípio da legalidade, porque eu vou falar para vocês depois sobre o controle da administração pública quando se está no exercício do poder discricionário, que é um controle mais difícil de se realizar. Mas aí você poderia me perguntar, então, como que a gente conceitua controle? Gente, controle é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outra. Cuida-se de instrumento necessário à convivência institucional. Então, sobre esse conceito, gente, faculdade, a gente tem que fazer uma observação aqui sobre essa questão de ser uma faculdade. Deixa eu ver aqui se eu tenho como marcar isso aqui, deixa eu ver. Eu quero marcar aqui, sobre a faculdade. Deixa eu colocar aqui, eu quero dar um destaque. Vamos dar um destaque verdinho. Nossa, corzinho, não. Aqui, faculdade. O que vem a ser essa faculdade? Na verdade, não é bem uma faculdade no sentido de eu vou escolher se eu faço vigilância ou não. Não. Quanto às ferramentas a serem desenvolvidas, na maioria das vezes são discricionárias, mas o controle é um poder-dever da administração pública, tá? Ou seja, eu posso buscar os melhores meios de orientação e vigilância, é bem discricionário, porém, o controle da administração pública é um poder-dever. O que significa poder-dever mesmo, professor? Poder tem a ver com supremacia do interesse público. A administração pública sempre deve agir em nome do interesse da coletividade. Isso é poder. E o que é dever? Dever significa que, ao exercer o controle da administração pública, por exemplo, o Poder Executivo não pode abrir mão desse dever de fiscalizar. Ele não pode simplesmente deixar a questão da vigilância de lado. Ele pode ter a discricionariedade, a faculdade de buscar a melhor ferramenta que ele entender mais eficiente. Porém, é um dever a fiscalização, a orientação. Por isso que eu digo que o controle da administração pública é um poder-dever. Tá. Poder de vigilância, orientação e correção que um poder, órgão, autoridade exerce sobre a própria conduta funcional. Sobre a própria conduta funcional. Você puxa uma setinha aí e anota o seguinte. Você vai colocar aí
princípio da autotutela. Gente, princípio da autotutela. O princípio da autotutela, eu vou escrever aqui, depois eu vou apagar. Olha só. Princípio da autotutela. Por que princípio da autotutela? Tem um acento ali, tá? Princípio da autotutela. Esse princípio é ele quem autoriza que a administração pública ela possa vigiar, orientar e corrigir seus próprios atos. O princípio da autotutela, amores, ele decorre do poder hierárquico. Professora, esqueci o que é poder hierárquico. Eu não vou ter como ficar parando explicando o poder hierárquico, é um dos poderes da administração pública, mas eu tenho uma aula lá no canal do YouTube, Antonieta Araújo, você vai encontrar lá poderes administrativos, tem até a parte 3 ou 4, e lá eu falo do poder hierárquico. Ou sobre, olha só, também é possível vigiar, orientar e corrigir as ações sobre outro órgão ou outro poder. Esse aqui nós chamamos de princípio, cai bastante, tá? Princípio da tutela. É quando um poder, ele não fiscaliza, é como, por exemplo, assim, olha, o poder executivo, o prefeito, ele não está fiscalizando a sua própria administração, a sua secretaria, os seus secretários, né? Os seus órgãos, suas coordenadorias. Mas quando ele resolve fiscalizar outra autoridade, outro ente, como, por exemplo, a sua autarquia. Se a gente pegar Rondonópolis aqui, como exemplo, nós teríamos o prefeito fiscalizando o Sanear, que é uma autarquia, ou o INPRO, que é uma autarquia, ou a CODER, que é uma sociedade de economia mista. Então, a gente chama isso de princípio da tutela. Por quê? Porque ele não está no exercício do poder hierárquico, porque o ente administrativo, lembra? A autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, eles não têm mais uma relação de subordinação com o seu criador. Eles têm um vínculo e não tem mais exercício do poder hierárquico, porque eles ganham autonomia administrativa, mas eles podem sofrer fiscalização, o que a gente chama de princípio da tutela. Professora, então é interessante eu assistir às aulas de poderes administrativos. Professora, e se eu esqueci o conceito da organização da administração pública, que é a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública? Também recomendo, essa aula ainda não está disponível lá no canal do YouTube, mas amanhã eu tenho aula com uma turma sobre organização da administração pública e eu vou disponibilizar lá caso você queira estudar novamente. E se você começar a perceber, meus amores, em Direito Administrativo 2, eu vou fazer muita referência ao Direito Administrativo 1. Hoje, ele pode ser muito cansativo, muito chato, muito difícil, né? Mas direito administrativo é importantíssimo, principalmente para você que vai prestar concurso público, seja ele qual for. Direito administrativo é casado com constitucional. Direito administrativo vai cair até se você não fizer na área do direito, tá? Pode fazer qualquer outra área, ele cai. Ele cai porque ele estuda os atos praticados pelo Estado na sua função de administrar. Então, não importa em qual dos poderes você vai trabalhar, inevitavelmente vai ter direito administrativo. E também no exercício, no dia a dia, da sua profissão, da área do direito, seja ela qual for, uma hora ou outra você vai lidar com o direito administrativo. Também, se você decidir que não vai seguir profissão nenhuma nessa área, mas enquanto cidadão você também vai precisar, né? O Aristóteles já dizia que o homem é naturalmente um animal político. E que ele queria dizer com isso? Que há uma necessidade nossa, é uma necessidade natural do homem conviver em sociedade. E, naturalmente, nós estamos inseridos na política, nós fazemos a composição dessa política. E a política, ela está intrinsecamente
ligado ao exercício do poder pelo Estado. E quando o Estado exerce o seu poder, ele exerce o seu poder em cima do seu povo, que somos nós. Que está acontecendo hoje, que decretos sobre abre ou não comércio. O que é isso? Conteúdo, ato administrativo, exercício do poder de polícia, direito administrativo. Então, não dá para poder fugir, tá ok? Vamos continuar lá, que nós estávamos estudando? E aí a gente pula para o próximo conceito. Olha só, conceito de controle da atividade administrativa. Conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos para fiscalização e revisão de toda atividade administrativa. Trata-se de um poder-dever. Já expliquei o que é esse poder-dever, tá bom? Então, o que é fiscalização? Fiscalizar. O que é fiscalizar, professora? Vamos aqui sublinhar aqui. Duas expressões chamam atenção: fiscalização e revisão, porque poder-dever eu já expliquei, né? Fiscalização, modo de atuação pelo qual se direcionam recursos humanos e materiais a fim de avaliar a gestão pública. O controle pode ser concomitante. Gente, não se usa muito mais essa palavra concomitante. Hoje, modernamente, se utiliza mais a expressão simultâneo ou posterior ao ato administrativo à fiscalização. Gente, existe também o controle prévio, tá? De fiscalização. O controle pode ser prévio, concomitante ou simultâneo ou posterior ao ato administrativo. Ato administrativo também, nós temos uma aula específica sobre ato administrativo. Está lá no meu canal do YouTube, tem lá ato administrativo. Você escolhe, gente, tem várias aulas sobre ato administrativo. Por exemplo, você pega lá ato administrativo, turma de sexta, aí você assiste parte 1 e parte 2, ok? Ou até parte 3 da aula, tá? Acho que são em 3 partes que tem a turma de sexta. Porque senão você vai assistir a mesma aula várias vezes aí, tá ok? Tá, e o que seria, então, revisão? Fiscalizar é eu exercer o controle prévio, simultâneo ou posterior dos atos praticados pela administração, pelos próprios atos ou os atos praticados por outros entes. E o que seria revisão? Poder de se realizar uma nova análise do ato praticado e dos motivos que levaram o agente à prática do mesmo, podendo o revisor modificá-lo de modo a corrigir uma falha legal procedimental e ainda adequar sua conveniência e oportunidade ao interesse público. Gente, a revisão, ela vem do princípio da autotutela, ou seja, é a própria administração pública revendo a prática dos seus atos. De forma bem simplificada, eu pensar no clássico exemplo do chefe do subordinado. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que o secretário de saúde daqui de Rondonópolis, ele edita uma determinada portaria. E aí o prefeito, ele pode, dentro do seu poder de revisão, de autotutela, pegar essa portaria e entender que ela contém uma falha legal ou procedimental e determinar a sua adequação de acordo com a conveniência, oportunidade ou interesse público. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele está exercendo o controle da atividade administrativa no exercício da autotutela, fazendo uma revisão praticada pelo seu subordinado. E o que confere essa possibilidade, essa prerrogativa ao prefeito, professor? Poder hierárquico, tá ok? Apesar que a gente tem que fazer uma observação que o Poder Judiciário, ele também pode fazer revisão de acordo com o princípio da tutela, tá? Ele também pode. Só que o Poder Judiciário, ele não pode rever qualquer ato, qualquer aspecto. Poder Judiciário, normalmente, ele pode rever um ato do Executivo ou do Legislativo quanto à legalidade, não quanto à conveniência e oportunidade, tá? Conveniência e oportunidade, eu vou explicar que raras exceções é possível o Poder Judiciário interferir, mas a regra, aqui, ó, embaixo, o Poder Judiciário, essa é a regra, toda regra comporta exceções. O Poder Judiciário somente poderá interferir
quanto à legalidade do ato, não quanto ao aspecto discricionário. Mais uma vez, vou explicar essa diferença um pouquinho mais à frente com vocês. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Na administração direta ou centralizada, o que é isso, professora? Administração direta ou centralizada? Aqui, vamos imaginar no meu exemplo, a prefeitura aqui de Rondonópolis. Ela é a nossa administração direta, é um órgão da administração direta. Qual que é a administração direta? Município. Vou colocar aqui, exemplo. Olha aqui. Vou colocar aqui, município, estado, União, Distrito Federal. Eles, em relação aos seus órgãos, município, em relação às suas secretarias, aos seus departamentos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura, ela exerce um controle da administração pública de autotutela, controle pleno e limitado. Por quê? Porque há uma relação de subordinação hierárquica, advinda do poder hierárquico. Agora, quando o município, estado, União, Distrito Federal faz uma fiscalização e exerce controle sobre sua administração indireta ou descentralizada, exemplo, professora, suas autarquias, fundações públicas, sociedade e economia mista e empresa pública, vou colocar aqui. Eu vou escrever, gente, é um nominho aqui só para memorizar. Criatura e criador. Ou seja, quando o município ele cria uma autarquia, ele não vai exercer autotutela, ele vai exercer o que a gente chama de tutela, porque não existe subordinação hierárquica. O que existe é uma vinculação administrativa. Então, como é que ele exerce o controle? É um controle finalístico, restrito e limitado nos termos da lei. Professora, como é que isso funciona? Funciona assim. Imaginemos que o município aqui resolva, depois dessa pandemia, vamos imaginar assim, essa pandemia, ele resolve criar uma autarquia, ele não resolve, o assunto é tão importante que ele quer criar uma autarquia que cuide da gestão de prevenção e planejamento a pandemias, alguma coisa assim. E ele cria uma autarquia, o município. Essa autarquia ela tem que ser criada por lei, tem que passar por um processo legislativo. Quando ela é aprovada, ela ganha uma autonomia administrativa. Significa que ela vai ter um presidente, um diretor-geral, e a partir do momento que ela é criada, o que o município diz? Olha, você tem autonomia administrativa. Significa que não vai poder mais o prefeito interferir na gestão. Tanto, gente, que a nomeação para os cargos dessas agências, por exemplo, das agências reguladoras, dessas autarquias, eles ganham uma estabilidade provisória. O prefeito, por exemplo, ele tem o poder de nomear, mas ele não vai ter o poder de retirar durante a gestão desse presidente ou desse diretor-geral de forma discricionária, livre nomeação e exoneração. Normalmente, eles têm uma estabilidade provisória, que eles só podem ser retirados no cargo, se o cargo tiver duração de 2 anos, se ele incorrer em alguma ilegalidade. Fora isso, não será possível retirar a pessoa desse cargo, salvo se ele quiser sair. Por quê? Porque tem um aspecto diferente nesses cargos, que é uma autonomia administrativa. Então, o prefeito, o município só vai poder interferir na gestão dessa autarquia nos limites da lei. Não é no exercício do poder hierárquico, nos limites da lei. Se a lei diz que ele tem que fiscalizar só os atos finalísticos, beleza, vou dar um exemplo. Vamos supor que vou dar um exemplo aqui, você é um servidor de Sanear concursado e você comete uma falta grave. E lá tem um processo administrativo disciplinar que vai correr dentro do Sanear.
No final do processo administrativo disciplinar, você quer recorrer. Você recorreu ao diretor-geral. Diretor-geral não acatou. Acima do diretor-geral, ali naquele ente, não tem mais ninguém. Aqui que você fala, eu vou entrar com um recurso lá na prefeitura, direto para o prefeito. Você pode fazer isso? Você só pode fazer isso se houver previsão legal. Porque o prefeito ele só vai poder interferir nesse PAD se houver previsão na lei que criou essa autarquia. Por quê? Porque ele não exerce mais poder hierárquico. O que nós temos agora é uma autonomia administrativa dentro do controle da administração pública. Para você entender bem isso que eu estou dizendo, você tem que ter estudado legal organização da administração pública. Mais uma vez, caso você não tenha estudado esse conteúdo, você pode acessar a minha aula a partir de amanhã, no período até às 11h30, já estará disponível lá no canal do YouTube, Organização da Administração Pública, tá ok? Então, vamos voltar lá. Explicado isso aqui, gente, o conteúdo ele não é muito fácil. Por quê? Porque você precisa ter todos os conceitos anteriores das aulas introdutórias de Direito Administrativo 1, tá? De regime jurídico. Então, professora, quais são as formas de controle e os tipos que nós temos? Controle administrativo executivo, interna corporis, tá? Que é a administração pública controlando seus próprios atos. Nós temos o controle legislativo ou parlamentar, que é quando o legislativo fiscaliza, por exemplo, o poder judiciário ou poder executivo, e nós temos o controle judiciário ou controle judicial, que é quando há a provocação do poder judiciário para que ele interfira no exercício do poder executivo através de quê? Ação popular, ação civil pública, mandado de segurança, tá ok? Formas de controle, que lá são os tipos. Nós temos o hierárquico, o finalístico, que eu já falei deles. Nós temos os controles internos e externos. Quanto ao momento que são feitos, nós temos os controles prévios, concomitantes e subsequentes. Quanto ao aspecto controlado, nós temos o controle de legalidade e o controle de mérito. Nós vamos ver todas essas formas de controle. É claro que a gente não vai conseguir finalizar tudo nessa aula, mas como eu já havia comentado, sobre esses dois primeiros aí, que é quanto ao fundamento e a localização do órgão, eu só vou falar deles. Acho que não sei se vai dar tempo de falar dos outros, tá? Mas eu vou falar um pouquinho deles hoje com vocês. Olha só, nós temos aqui o controles quanto à localização do órgão, internos e externos. Isso aí eu expliquei para vocês. Controle interno, realizado pela entidade ou órgão responsável pela atividade controlada no âmbito da própria administração pública. Qual que é o nome desse controle? Qual que é o nome desse princípio, gente? Princípio da autotutela. Ou seja, imaginar que o Poder Executivo controla os seus próprios atos. Tem até uma súmula, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, sobre a possibilidade de rever os seus próprios atos, e o princípio da autotutela, ele pode fazer a revisão, correção, anulação e revogação dos seus próprios atos. Ok? Professora, revisão. Olha, revisão acontece muito num recurso. Você ingressa com recurso e você quer que e seu recurso não é acatado por exemplo, pela comissão do concurso público. E você quer que a autoridade máxima do órgão possa rever o ato praticado pela comissão. Aqui nós temos muito presente o poder hierárquico, tá? O exercício do poder hierárquico. Correção é a possibilidade que tem de superior hierárquico corrigir o ato executado pelo seu subordinado. Anulação é o poder que a autoridade competente tem de anular um ato quando ele detecta vício de legalidade. Eu só falo em anulação quando eu estou diante de um ato
ilegal, tá? Totalmente contrário à lei. E revogação é quando a autoridade competente, o superior hierárquico, entende que o ato praticado pelo seu subordinado não é mais conveniente ou oportuno, conveniência e oportunidade, tá? Um exemplo de revogação, um exemplo de anulação, professora. Olha só, vamos imaginar que o secretário de saúde resolva fazer uma nomeação de um assessor jurídico nesse momento de pandemia. Poxa, o secretário de administração ele não tem competência para editar essa portaria, não é da competência dele expedir uma portaria de nomeação. Então, o que o superior hierárquico, por exemplo, o prefeito pode fazer? Anular aquele ato, decretar ele nulo por ferir fatalmente a lei. E revogação? Vamos imaginar que um secretário aqui de alguma secretaria, sei lá, da infraestrutura ou da arrecadação, resolve editar uma portaria colocando um novo horário de expediente e de organização dos trabalhos internamente para a sua secretaria. E ele tem competência para fazer isso. Ele não está fazendo, não está praticando nada ilegalmente, não é? Mas aí o seu superior hierárquico, por exemplo, o prefeito, ele entende conveniência. Ele entende que o horário fixado e a forma de distribuir não foi conveniente, não é conveniente para o momento e não é oportuno. E ele resolve revogar aquela portaria. Aquela portaria não tem vício de legalidade nenhum. Não tem nenhum vício na legalidade. Só que ele entende que não é conveniente nem oportuno. Então, ele pode fazer isso. Qual que é a forma desse controle? Controle interno, que decorre do princípio da autotutela do poder hierárquico. Temos também o poder, nós temos também o controle externo, que é o que se realiza por um órgão estranho à administração pública responsável pelo ato controlado, como, por exemplo, a apreciação das contas do executivo e do judiciário pelo legislativo. É uma forma de controle externo. Aqui nós temos também tribunais de contas, o quê? Da União e tribunais de contas do Estado, vou colocar aqui TCE, por exemplo, sobre as contas do Poder Executivo. Nós temos aqui também o controle social, exercido pela sociedade. É um controle externo. Professora, deixa eu lembrar o nome. Observatório Social. Já ouviram falar do Observatório Social? Observatório Social. É um controle externo social da administração pública. Em Rondonópolis, nós temos aqui o Observatório Social. Salvo engano, o Observatório Social é um controle social exercido e que nasceu, salvo engano, no Paraná, essa ideia da sociedade fiscalizar os poderes e a execução do orçamento. Muito interessante, tá? Então, visto isso daí, nós temos ainda, nós já vimos aqui, cadê? Nós já vimos controle externo, falta ver o quê? Controle hierárquico e controle finalístico, tá ok? Já vimos controle interno e externo, agora nós vamos ver o hierárquico e o finalístico. Hierárquico resulta do escalonamento vertical dos órgãos do executivo, em que os inferiores estão subordinados aos superiores. Gente, isso aqui é uma classificação bem simples, nós já sabemos. Isso aqui, qual é o exercício? Exercício do poder hierárquico, mais uma vez, cai bastante concurso, princípio, de novo, da autotutela. Bom, e o finalístico é o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercitadas e as finalidades objetivas. Quem são as entidades autônomas? Autarquias, fundação pública, aí nós temos sociedade
sociedade de economia mista e o quê? Empresa pública. Então, a norma legal é o que a norma legal estabelece para as entidades autônomas. Que norma legal é essa? A lei de criação, tá? A lei de criação. Ok? A lei que cria, isso aí também eu já expliquei para vocês. Controle finalístico, ele sempre será limitado externo, não tem fundamento hierárquico, não há subordinação entre a entidade controlada e a autoridade do órgão controlador, entidade controlada. Eu gosto de usar a expressão criatura, é aquela que foi criada, né? E a entidade do órgão controlador normalmente é o criador, tá? Mas podem ter outros controles externos também, como por exemplo, do Tribunal de Contas. Mas é importante eu lembrar que neste caso eu estou diante do princípio da tutela administrativa, tá? Que é um controle externo limitado, e ele é sempre limitado por quem, meus amores? Limitado pela lei, ok? A lei é quem limita esse controle. Ela diz as formas como esse controle será exercido, tá ok? Pois bem, fora isso daí, a gente, deixa eu ver aqui, nós vamos falar um pouco desses controles que nós temos. Nós temos ainda o controle prévio, nós temos o controle concomitante e nós temos o controle corretivo. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para saber o que eu posso trabalhar ainda com vocês. Tá, eu acho que nós vamos finalizar mais 2 slides aí, a gente pega e para e continuamos no próximo encontro, porque é bem cansativo. Tá, quanto ao momento de exercer esse controle, seja no controle externo, seja no controle interno, seja no controle finalístico, seja no controle do poder hierárquico. Em que momento pode-se realizar o controle na administração pública? Gente, é possível exercitar um controle prévio, preventivo ou a priori, é o que acontece à conclusão do ato como requisito para a sua eficácia, ou seja, é um controle preventivo, é um controle exercido antes da prática do ato. E nós temos o controle concomitante, sucessivo ou simultâneo, tá? Simultâneo também, ele é bem conhecido como simultâneo. Todo aquele que acompanha a realização do ato para verificar a regularidade de sua formação. Ou seja, é aquela fiscalização exercitada no momento da prática do ato. Gente, hoje em dia, eu não sei se vocês sabem, mas para se realizar um concurso público, por exemplo, quando a administração pública aqui no estado do Mato Grosso, ela cria uma comissão organizadora de concurso público e ela lança o edital, assim que ela lança o edital, ela tem 48 horas, salvo engano, se não mudou a resolução, de enviar esse edital para o Tribunal de Contas. E através do Aplique, é um sistema informatizado de Aplique, Auditoria Pública Informatizada de Contas, ou seja, é um sistema criado pelo Tribunal de Contas em que os entes, eles precisam enviar os seus atos, a prática dos seus atos administrativos de gestão. E quando ele vai realizar o concurso, que o edital é lançado, ele tem que enviar esse edital no prazo de 48 horas. Por que isso, professora? Por que ele tem que fazer isso? Para que o Tribunal de Contas exerça o seu controle externo. E é um controle externo simultâneo, concomitante à prática do ato, para que ele possa fiscalizar as práticas dos atos da administração pública simultaneamente. Ou seja, vai acompanhando para e passo o comportamento e a conduta da administração pública. Então, a gente chama isso de controle externo simultâneo da administração pública. E nós temos o controle da administração pública posterior, né, ou a posteriori, que é o controle exercido após a prática do ato. Esse é o que a gente mais conhece.
Ou seja, o Tribunal de Contas, por exemplo, ele exerce a prática desse ato. Anualmente, após o fechamento de um exercício, de uma gestão, por exemplo, 2019 nós tivemos a gestão. O Tribunal de Contas pode vir aqui até o Poder Executivo, aqui no município, e fazer uma fiscalização da gestão de 2019. Então, nós chamamos isso de controle externo a posteriori, ou seja, realizado após a prática do ato. Professora, tem controle interno também preventivo, simultâneo e a posterior? Sim, nós temos sim. O controle interno, a administração pública, ela pode rever os seus próprios atos. Nós temos uma súmula, acho que é a 473, a nossa súmula 473, que diz que ela pode rever seus próprios atos, e a Lei 9.784, Lei 9.784, salvo engano, de 94, que é a Lei do Processo Administrativo, ela diz que a administração pública tem um prazo de 5 anos para anular ou revogar os seus próprios atos. Isso é um controle a posterior. Então, o controle da administração pública, ele pode ser preventivo, simultâneo e a posterior, não tem problema, tá? O momento em que ele é praticado. Para o quê? Para exercer a vigilância, a correção e a anulação dos seus próprios atos ou revogação. Pode ser em qualquer um desses momentos, tá? Agora eu queria só enfatizar com vocês o controle externo popular, que ele também pode realizar controle preventivo, simultâneo e posterior. Ele é realizado por qualquer pessoa na qualidade de cidadão, cabendo questionar a legalidade de determinado ato e pugnar pela sua validade. O artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, olha o que diz, que as contas do município fiquem durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, podendo questionar legitimidade nos termos da lei. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, se eu salvo engano, é em fevereiro. Em fevereiro, acho que na primeira quinzena de fevereiro, tem que haver uma divulgação para a sociedade de que as contas já estão disponíveis para apreciação da população, tá? Então, se vocês observarem Diário Oficial, jornal de grande circulação local, vai ter essa convocação, portal da transparência, informando que as contas já estão disponíveis por 60 dias. Professora, passados 60 dias, então eu não posso? Pode. É que aqui ela fica disponível, é como pensar no balcão. Imagine assim, significa que 60 dias de administração pública está preparada para receber a população. Olha, eu vim aqui dar uma olhada no balanço de 2019, ok? Ó, a gente, salvo engano, a gente está ainda no período dos 60 dias. Eu acho que em alguns órgãos a gente está no período de 60 dias de apreciação, sim, ou já passou? Não, acho que já está encerrando o período de 60 dias. É como eu chegar no balcão, lá no departamento financeiro, orçamentário e contábil, e dizer, olha, eu vim dar uma olhada aqui no balanço. Opa, está aqui, super disponível para você. Passado esses 60 dias, você pode solicitar cópia perfeitamente, mas é bem provável que você vai cair no prazo dos 20 dias da Lei da Transparência. Você pode solicitar toda e qualquer informação no serviço, no SIC, no Serviço de Informação ao Cidadão, pelo portal da transparência de qualquer órgão, que eles vão disponibilizar. É claro que por muitas vezes não vai estar de forma imediata, porque às vezes esse balanço foi para o arquivo, mas você ainda, na condição de cidadão, você tem o direito de exercer o seu controle externo, através do portal da transparência e através do Serviço de Informação ao Cidadão. Professora, como que é isso? Olha, eu vou só demonstrar aqui para vocês. Ó, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui para vocês o site da prefeitura, só para poder mostrar. Aqui, nós estamos aqui, um exemplo do site da prefeitura de Rondonópolis. Tá vendo aqui, ó, transparência e ouvidoria? Pois bem, você pode solicitar por aqui, ó, transparência. Se você clicar em transparência,
Olha o que tem aqui para você exercer o seu controle externo, gente. Você tem aqui, ó, contas públicas, os contratos, as despesas, legislação, servidores, receita. Olha o SIC aqui, ó, Serviço de Informação Cidadão. Você tem aqui ouvidoria, controle interno, processo, publicações, concurso, tudo aqui. Tudo aqui. Se você quiser acessar os contratos, tá aqui, ó. Contrato até 2018, contratos, tá tudo aqui. Vamos ver se está acessando, vamos ver como é que está aqui a prefeitura. Olha aqui os contratos e os valores dos contratos aqui. Tem como você visualizar. Tudo isso aqui, meus amores, é controle da administração pública. Ó, detalhe do contrato. Aqui, ó, nós temos aqui a possibilidade de baixar em PDF, TXT, tá tudo aqui. Vamos supor que você pegou um contrato aqui e você quer verificar quer cópia de todo o processo administrativo que não tem aqui no portal. Por que nós estamos olhando o portal da transparência? Porque o portal da transparência tem a ver com o controle da administração pública. Você quer fazer uma solicitação, você como cidadão, controle externo social. Olha o SIC aqui. Você clica, faz a sua pesquisa. Se você não encontrar, você pode fazer o seu pedido por aqui, serviço. Quer fazer uma denúncia? Nós temos aqui a ouvidoria. Deixa eu ver se tem a ouvidoria, está aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Aqui é a ouvidoria. Você também pode fazer pesquisa aqui, ou então você pode vir aqui, ó, ouvidoria. Aqui você tem os telefones, isso aqui eu só estou dando um exemplo do nosso município. Você tem o e-mail que você pode fazer sua denúncia, a sua solicitação, ou você pode ir presencialmente. Olha só que bacana. Que tem a ver com o que a gente está estudando de controle externo da administração pública, o controle social, várias ferramentas. Gente, tirando essa ferramenta, nós temos ainda, olha aqui, o Tribunal de Contas do Estado. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olha aqui, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nós temos aqui, ó, Portal da Transparência, que é do Tribunal de Contas. Nós temos aqui, Espaço do Cidadão. Gente, esse Espaço do Cidadão aqui, para quem não sabe, é uma ferramenta para você fiscalizar o estado inteiro. Olha só, Geoobras. Geoobras, para você ter uma ideia, se você quiser conhecer as obras que estão acessando, que estão sendo executadas no estado. Tem como você, nesse site, pesquisar as obras. Vamos supor que está tendo uma obra numa escola próxima aí à sua casa, e essa obra não está cadastrada. Você entra na ouvidoria do Tribunal de Contas e faz uma denúncia, dizendo que a sua obra não consta lá perto da sua casa, dá o endereço certinho, ela não consta lá no Geoobra. Gente, pode ter certeza que vai ocorrer uma fiscalização, o ente vai ser notificado e ele vai ter que informar. Então, ali no Espaço do Cidadão, você pode verificar câmaras municipais de qualquer local do estado, a Assembleia, o próprio Tribunal de Contas, prefeituras, o governo do estado, tudo ali disponível para você. Controle da administração pública, são várias ferramentas que tem ali. Se você entrar, por exemplo, aqui na prefeitura, e a prefeitura estiver com o portal da transparência fora do ar, você pode entrar lá no site do Tribunal de Contas, ir até o Espaço do Cidadão e pesquisar o órgão, o ente, o município, o estado, ou Câmara Municipal, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, todos têm suas prestações de contas ali, a sua movimentação orçamentária, financeira e de pessoal, tá ok? Amores, então o que a gente tem mais aqui sobre controle da administração pública? A gente tem aqui sobre controle administrativo. Eu vou parar hoje por aqui, porque aí na próxima aula a gente finaliza todo o nosso conteúdo, ok? Nós vamos devagar, a gente está com tempo bom para isso. Olha só, próxima aula eu vou falar sobre controle administrativo e sobre aquela súmula 473, tá ok? Se você quiser saber um pouco mais
sobre a súmula 473. Eu falo bastante dela quando eu vou explicar ato administrativo, tá ok? Então, essa é a parte 1 da nossa aula. Eu vou parar hoje por aqui. No nosso próximo encontro, eu finalizo poderes da administração pública. Essa aula em breve vai estar disponível. Aí, no próximo encontro, eu finalizo e já disponibilizo uma atividade avaliativa para vocês. Tá ok? Muito obrigada por vocês estarem aqui, participando dessa aula. Se teve algo que você não entendeu, que ficou dúvida, pode mandar para mim no WhatsApp. Na próxima aula, antes de iniciar o conteúdo, eu tiro essas dúvidas. Se quiser deixar também uma sugestão, uma recomendação para a gente poder aprimorar melhor nossas aulas, também mande, vou receber de bom coração, tá ok? Mas por hoje a gente vai parar por aqui, porque o conteúdo dele é extenso. Finalizo na próxima aula, ok? Muito obrigada, um abração para vocês, um beijo no coração. Até mais.